Ontem nós mostramos aqui no Cidade a situação dos moradores de Rio Largo que dependem exatamente do transporte público e que foram surpreendidos no mês de abril, não foi semana passada não, foi em abril, com o aumento da passagem de ônibus cobrada pela empresa veleira. Na época, a Arsal confirmou que a situação era ilegal e mesmo assim, um mês depois, o valor da passagem continua nos R$6. Vamos ao vivo com a Beatriz Lacerda para saber se agora a gente tem um posicionamento do Ministério Público sobre essa situação, né, Bia? Porque quem depende do ônibus, né, geralmente fica à mercê exatamente de que as autoridades responsáveis, os órgãos competentes, possam, de fato, atuar. Porque o usuário não tem como dizer, não vou pagar os R$6, vou pagar só os R$4,70. Porque senão ele não anda do ônibus, né, Bia? Exato. Aqui, agora há pouco, várias pessoas embarcaram no ônibus da Veleiro Intermunicipal. Passou por aqui, vai seguir para Rio Largo. E agora eu acho que eu nem vou ter, Edson, nenhum passageiro aqui para questionar, porque acabou de passar aqui um ônibus da Veleiro, o pessoal subiu. Mas eu conversei rapidamente com algumas pessoas que reclamaram, sim, ficaram sem entender esse aumento da tarifa, uma tarifa que variava, né, de R$4 e R$4,70 e agora está custando R$6, como você bem disse. Esse aumento passou a valer no dia 9 de abril, portanto já faz quase um mês que a empresa Aviação Veleiro, a Intermunicipal, reajustou essa tarifa sem nenhuma autorização, de acordo com a Arsal. De acordo com a agência de regulação, né, a agência que regula esses serviços públicos, esse aumento ele é ilícito. Por isso mesmo, o Ministério Público de Alagoas, através da 2ª Promotoria de Justiça da comarca, na pessoa da promotora Cíntia Calumbi, requereu explicações à Prefeitura de Rio Largo, uma vez que esse tipo de reajuste, né, aumento, revisão, reajuste de tarifa, ele tem que ser feito pelo poder público e não por iniciativa da própria empresa. Então, a promotora solicitou que a Prefeitura de Rio Largo envie uma cópia do contrato de concessão que foi pactuado entre o município e a empresa Veleiro. A promotoria quer saber o que está justificando este aumento e pediu, portanto, as explicações. Hoje, o Ministério Público se pronunciou, né, depois que a Arsal já divulgou, inclusive já se manifestou com relação a esse reajuste considerado ilícito e depois que muitos passageiros mesmo, né, da empresa começaram a reclamar desse aumento tão grande, né? Porque de R$4,70 para R$6 é realmente um aumento muito expressivo. E agora é o Ministério Público que está pedindo explicações, Edson. Pois é, Bia, a gente continua aqui ao lado da população, né, e cobrando realmente, de fato, uma atuação. Lembro que esse aumento não foi na semana passada. Foi em abril, mas não foi na semana passada, né, no final de abril. Foi exatamente no início de abril. Então faz, de fato, muito tempo. E nós voltamos a esse tema porque na última segunda-feira, aliás, minto, na última quarta-feira, um telespectador nosso de Rio Largo comunicou na nossa rede social, no nosso YouTube, na transmissão, no Facebook, dizendo que continuava o preço da passagem em R$6. Ou seja, nada foi feito. Se é algo irregular, algo ilegal, algo que não poderia ter sido reajustado, por que foi reajustado e por que continua sendo cobrado? Né? O Ministério Público agora, inclusive, pede explicações à Prefeitura de Rio Largo. Eu confesso que eu não sei como é o trâmite lá da Prefeitura, mas eu só queria lembrar que é uma viagem intermunicipal. Então, não é uma viagem dentro. Não é uma empresa de ônibus que atua dentro apenas do município de Rio Largo. Diferente de como a Veleiro atuava aqui dentro de Maceió. Ela tinha duas operações. A operação é exatamente dentro dos coletivos, né, dentro da cidade, e os ônibus intermunicipais, como é o caso desse daí. Então, talvez seja importante também ter um posicionamento da própria Arsal, que já falou ontem em nota, né, Bia, de que já está na justiça esse caso. Mas é preciso ter uma celeridade, uma rapidez de fato mais rápida. Obrigado, Bia, pelas suas informações ao vivo e a gente vai continuar cobrando realmente explicações, cobrando agilidade, porque assim, quem depende do ônibus, quem depende utilizando esse serviço, inclusive de péssima qualidade da Veleiro, é que continua pagando os R$6, tá? Porque ninguém do Ministério Público deve morar em Rio Largo para pagar os R$6 para vir trabalhar, ninguém da Arsal deve morar em Rio Largo para pegar o ônibus da Veleiro para vir trabalhar, né? O pessoal da Prefeitura de Rio Largo acho que também não precisa pegar o ônibus para vir trabalhar em Maceió, porque trabalha em Rio Largo. Então, quem depende está sofrendo, quem depende está pagando R$6, uma passagem que não poderia ter sido aumentada porque não tinha autorização para ser aumentada. É uma coisa simples, básica.
Se for esperar pela justiça, a gente vai esperar muito, muito mesmo, tá? Vamos continuar cobrando. A Prefeitura de Rio Largo deu uma nota agora, exatamente, pode falar? Pois é. Exatamente o que eu tinha acabado de conversar aqui, de falar aqui. A Prefeitura de Rio Largo, em resposta a esse pedido do Ministério Público, disse que não tem competência de regular a passagem intermunicipal. Se fosse o coletivo dentro da cidade, de um bairro de Rio Largo para outro bairro de Rio Largo, é a Prefeitura, não é? Não tem as concessões municipais? Lá não existe essa situação. Então, assim, é preciso entender também, talvez o Ministério Público não tenha tido a solicitação completa aí, né? Rio Largo respondeu agora, dizendo que não compete à Prefeitura de Rio Largo regular o preço da tarifa. E a gente sabe, inclusive, está cobrando aqui, que é uma responsabilidade da ARSAL. Então, é preciso ter posicionamentos, decisões e respostas, porque, por enquanto, quem depende do ônibus continua pagando R$ 6 por um serviço desse que a gente vê nas imagens aí, que não precisa nem comentar a situação, porque são ônibus que não deveriam nem estar rodando mais e continuam rodando, né?